O nome do vídeo é Por que Dragon Ball tem os melhores jogos de anime? Os melhores jogos de anime. Hey guys, I'm back. Nesse vídeo eu decidi comentar um pouco a respeito da minha opinião sobre a afirmação de que Dragon Ball possui os melhores jogos de anime. Eu concordo, mas eu acho que o Dragon Ball tem os melhores jogos de anime porque tem muito jogo. Dragon Ball é dos animes que mais tem jogo. E é verdade. Esse vídeo é quase como uma continuação, digamos assim, sobre o vídeo do Agapinho, que ele comenta sobre o assunto e aborda o ponto dele. E eu discordo de algumas coisas. Resumindo, ele fala como o Dragon Ball se consolidou como uma franquia de anime, sendo a pioneira em... O Godzilla comentou: isso é uma questão boa porque tem Caixa 3, Kakarot e agora Sparking Zero. Esses foram os melhores jogos de anime de uma era. Completamente, o Godzilla. Não só esses jogos também, por exemplo, Budokai 3 não tem caixa. O Budokai 3 é um dos melhores jogos de luta. Fighter Z também é um dos melhores jogos de luta. Tanto que Fighter Z tem competitivo. Fighter Z tem um competitivo, um global do povo disputando, tá ligado? E pra mobile, ainda tem, por exemplo, aquele jogo de Dragon Ball, que eu esqueci o nome agora. Aquele jogo é febre, velho. Muita gente joga aquele jogo, mano. Casos e sobre o sucesso no mercado que os jogos já tiveram, ao contrário de muitos outros jogos de anime que são criticados por serem de baixa qualidade ou apenas com fins lucrativos, o que é verdade. Mas uma das coisinhas que eu discordo é sobre o ponto principal do vídeo em si, no caso a diversidade do mundo do Dragon Ball implementada no jogo. Claro, Dragon Ball é gigante e tem tanta coisa que literalmente enche qualquer jogo de conteúdo. Mas será que é só isso que a franquia tem? Os jogos da... Eu acho que não. Eu acho que é o jeito que é feito. Dragon Ball, o anime em si, ele já é feito pra ser um jogo praticamente, porque tem muita luta, tem muito combate, tem um estilo de batalha muito interessante. Então eu acho que isso já ajuda muito no coisa. Não é só conteúdo por ter conteúdo, não é um modo história aleatório. Ele tem modo história pra abrir o leque, entendeu? Então ele tem muito disso. O Dragon Ball Legends, esse aí é o Godzilla. O N comentou, o Sparking Zero já estreou com 8.7 no Metascore. Mano, vai ser Game of the Year. A esperança de ser Game of the Year mesmo, o N. Mas até o jogo do Stick de Dragon Ball é bom. Verdade, Pinto. Até o jogo de stick é bom. Ainda tem o Shin Budokai pra celular, que só tu pesquisar por CNGT. Eu sei qual é o Godzilla. Dragon Ball tem muito jogo bom. Eu acho que é muito por conta disso. Mas enfim, bora ver aqui o resto do vídeo do cara. Saga Storm, por exemplo. Para muitos, um dos jogos é considerado talvez o melhor jogo de anime já feito. Até mesmo os jogos de One Piece, como a saga Pirate Warrior. E se você parar para analisar, as duas franquias, tanto Naruto quanto One Piece, possuem um mundo mais encantador e mágico, entre aspas, do que o de Dragon Ball. Mais conteúdo, aliás. Mas é claro, a gente tá falando da empresa mais querida e talentosa em fazer jogos de anime, a Bandai. Os jogos da Bandai, não sei se ele foi irônico, principalmente os de anime, sua grande maioria são bem medíocres, com suas exceções, obviamente, mas no geral é isso. O último grande jogo de anime até o momento que a Bandai lançou Jujutsu, verdadeiramente bom foi o Senji. Ah não, bom é sacanagem. Uma das obras do Akira Toriyama, que olha só que curioso, ele é o criador de Dragon Ball. Mas olha só, Jujutsu Kaisen, Storm Não lembra não, Jujutsu Kaisen. Connections, One Piece Odyssey. Aliás, só queria lembrar aqui de Naruto Connections, que tá agora no celular pra 70 conto, viu? Connections, One Piece Odyssey, One Punch Man, Jump Force e Dragon Ball Breakers. Dragon Ball Breakers é um furo fora da curva tão triste. Nem todo Dragon Ball se salva, mas... Acontece, né? Tanto o jogo... São tantos jogos ruins que você literalmente parar pra pensar, realmente todo jogo de Dragon Ball é bom? A gente pode citar praticamente todos os recentes, mas ainda assim... Vamos lá, jogo de Dragon Ball que é ruim. Vocês conseguem listar aí uns aqui? Eu tenho na cabeça. Jogo que é ruim de Dragon Ball. Não é nem ruim, mas o povo considera ruim. Dragon Ball... Eu acho que os Sagas do PS2, que o povo considera ruim. Eu gosto de Dragon Ball Sagas. Mas... Dragon Ball Sagas... Tem um jogo de Nintendo, ou é Nintendo, não sei, é de Beats, não lembro agora o nome dele. Que é ruim, que eu acho ruimzinho também. Tem os jogos de... O Xenoverse 2, muita gente não considera um jogo bom, tipo, porque ele é repetição do primeiro jogo. Pera, o N comentou. Dragon Ball Budokai 1. Para um jogo Dragon Ball ser ruim, tem que ser muito mal feito. Pior, velho, eu acho que... Pior, tem que ser muito mal. Porque já tem uma fórmula, praticamente, de Dragon Ball. Volta 10 segundos o Goku todo estranho. Até os jogos de Dragon Ball do Roblox são muito bons. Verdade, os jogos de Dragon Ball do Roblox são muito bons. Dragon Ball Fuse. Dragon Ball Fuse não é que é ruim. Vai, Dragon Ball Fuse é ruim. Dragon Ball Fuse, pra quem não sabe, é basicamente um jogo do Nintendo DS. E basicamente é um jogo de fusões, só fusões de Dragon Ball. Ele só brinca com fusões. O mod de Minecraft do Dragon Ball é muito bom também. Um dos melhores jogos mods de Minecraft é o do Dragon Ball. E, o Dragon Ball de Kinect. O Dragon Ball de Kinect também eu acho bom não, mas tipo... Eu consigo... Dragon Ball Evolution, o game, nossa senhora, o N lembrou de jogo. Pra quem não sabe, Dragon Ball Evolutions, olha essa coisa linda aqui, ó. É de PSPP. Dá pra jogar no PSPP de celular. Olha essa coisa linda aqui, velho. E tipo, mal tem história.
É só pra surfar a mesma onda do filme, que nem foi uma onda grande. Melhor filme, pelo menos, o que não é grande coisa. O N, não é uma régua muito longa pra poder pegar. Mas enfim, bora voltar pro vídeo. Mano, eu parei na Ribriane, velho. Minha nossa senhora. Muitos jogos da década passada deixam muito a desejar. Dragon Ball Kinect, Ultimate Tenkaichi, Ultimate Tenkaichi é Battle of Z. Nossa, não lembrar assim. Basicamente, esse Battle of Z, ele é um jogo tipo... Ele só é usado pra surfar o hype do filme de Dragon Ball. Ele é basicamente Dragon Ball Evolution Battle of Z. Mas, nesse jogo aqui, tem uma coisa legal, que é o Goku de roupa do Naruto. Muito legal, mano. Battle of God Z. Mano, acho muito legal esse crossover. of Z, Dragon Ball Sagas e o próprio Breakers. Não fala dos meus sagas, não. Os jogos em si de Dragon Ball no geral são muito bons. Até esses que eu citei. E se você pegar alguma coisinha assim aqui e ali, dá pra se divertir um pouco. Só que o que pega em todos eles é algo que Dragon Ball dificilmente vai conseguir acertar. E é inovar em jogabilidade. Ou em... O Sparking Zero agora botando modo história com o Arif até dizer chega. Minha nossa senhora. Que timing desse vídeo. Que timing, meus amigos. Qualquer coisa que saia de luta. É isso? Uma profissão que Anúncio, tá fazendo O Kinect foi... Bom, o Kinect Ultimate Tenkaichi foi aquela jogabilidade horrorosa, mas o que salvou foi um pouco da sua criação de personagens, que logo em seguida foi utilizada como ideia pro Dragon Ball Xenoverse. Aliás, a criação de personagens do Xenoverse, que ele comentou agora, é uma das coisas mais revolucionárias que eu achei. Tipo, quando lançou Dragon Ball Xenoverse, dava pra fazer seu personagem, eu fiquei cinema. Por quê? Porque tinha um jogo chamado Dragon Ball Online. Nossa, eu não vou conseguir terminar esse vídeo, é incrível. Dragon Ball Online, que lançou que você podia fazer isso também. Você podia personalizar seu personagem, você podia tinha um modo de história completamente. Tanto que Xenoverse é muito baseado nesse filme aqui, nesse jogo aqui. Que era online de celular, de computador. Você podia jogar, tinha raças dele, as mesmas raças do Xenoverse. Então, quando lançou, eu fiquei muito feliz. Eu queria jogar, eu literalmente queria jogar esse jogo. Não consegui, infelizmente. Mas muito por conta que eu não consegui pegar Dragon Ball Online. Eu só fui saber da existência do Dragon Ball Online e porque foi tirado dos servidores do ar. Eu fiquei triste. Battle Physique, aquela câmera horrorosa e o sistema de batalha aí, bom, aquele seleção de níveis ridículos. Dragon Ball Saga sendo o Saga. E o Não fale mal do meu Sagas. Breaker sendo um Dead by Daylight de Dragon Ball. Que na teoria é uma boa variação para uma gameplay, mas que na prática simplesmente não dá pra engolir. O jogo parece muito cru, tá ligado? Mas enfim, O pior é que eu vejo muita gente hoje em dia falando do The Breakers, o povo fala tipo, dá pra jogar, um jogo interessante, mas... lembrando até dos jogos antigos de Dragon Ball, como os de PlayStation 1 e os de Super Nintendo, todos esses erros e problemas acabaram sendo corrigidos e praticamente levando como lições para os futuros jogos. Mas essas inovações foram tão gritantes. Isso é verdade, uma coisa que ele comentou, Dragon Ball ele tem muita tendência de aprender com o erro do passado, tipo, Budokai 1, Budokai 2 e Budokai 3, ele vai aprendendo e vai melhorando com o erro do passado. Por exemplo, no Budokai Tenkaichi 1, eu não joguei o Tenkaichi 1, o 2, quer dizer, o Tenkaichi 2, ele tinha questões que foram aprimoradas no 3. Tanto que os personagens que tinha no 2, vamos botar mais personagens, que é o que o povo quer mais ver. Bota mais personagens. Só que a mecânica também do Tenkaichi 3, eu não sei, eu acho ela mais polida, eu acho ela mais fluida. Pelo menos ao meu ver. Ou não, né? Vai ver, é saudosismo. Tantos em Dragon Ball, com os erros e tudo mais, que parece que a Bandai ou a empresa que está produzindo outro jogo tem medo de adicionar ou tentar alguma coisa nova no game de anime. Os jogos atuais parecem que são só um Storm com uma skin diferente, porque de certa forma, a fórmula dos jogos da Saga Ele mandou uma farpa aí pro Jujutsu Kaisen e pra Boku no Hero, viu? Storm não tem muito erro para outros animes em si, até porque nenhum deles vai sair voando e lançando um canhão de ki no oponente. Nos jogos atuais, o foco está praticamente sendo nas partidas online do que no modo história. Tanto que a parte dos jogos de anime decepciona é porque justamente cai no mesmo erro de cometer que o Storm Connections cometeu, que é apresentar cutscenes com imagens estáticas e screenshots de cenas de anime. Muito feio. Resumindo, igual a bunda do cara que teve a ideia de fazer isso daí. E como resultado, o jogo não consegue passar nenhum sentimento ou profundidade na hora de jogar o modo história. Porque eu acho que não é só isso. Tipo, ele tá falando disso, mas Dragon Ball Tenkaichi também tem isso. Tipo, só Dragon Ball Tenkaichi tem literalmente só um quadradinho rodando no início do mangá, do jogo, e tem as falas paradas no meio do caminho. Só que eu acho que a dinamicidade do jogo combina tanto com Dragon Ball que faz dar um tchan a mais no jogo. Mesmo ele tendo, tipo, essa coisa de balão de fala. se você comparar uma cutscene foda de um dos jogos de Dragon Ball, o Kakarot, por exemplo, com qualquer coisa que tenhamos hoje, você já percebe a pobreza do jogo. O próprio Storm, principalmente o 3, tem cutscenes muito foda nas lutas. E olha que é um jogo de 2013, hein? E é exatamente isso que quebrou os jogos de anime, essa bendita fórmula Storm. Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, One Piece, One Punch Man e até mesmo Demon Slayer. Todos esses jogos têm... Demon Slayer era outro que eu não lembrava que existia, mas que ele bebe da mesma fórmula. Rapaz, não lembrava dele.
o mesmo esquema de câmera, com jogabilidade parecida e sempre com aquela mesma coisa de combozinho e animação logo após terminar de apertar uma sequência de botões. Não me leve a mal, eu gosto bastante desse estilo de jogabilidade, mas isso virou algo tão comum em jogos desse nicho de animes que acabou saturando até de... É o problema dos Battlegrounds que a gente tava falando da live passada. Mas chegou em um ponto onde o primeiro diferencial besta que você vê em um jogo já fica tipo, caraca, que legal, tá ligado? Já te cativa na hora. E na Combate no ar em Jujutsu Kaisen é sacanagem. minha visão, seria muito melhor se tivéssemos alguma coisa diferente. Provável Dragon Ball Kakarot, só que com outra skin, também seria interessante. Imagina só um jogo de Boku no Hero em mundo aberto e com várias quests pra se fazer. Até mesmo um jogo de Full Metal assim, tá ligado? No fim, acabou que essa fixação por padrões de Dragon Ball e fórmulas do Storm saturaram os jogos de anime. Talvez poderiam ter algo novo se quisessem arriscar. Jogos de boxe como Hajime no Ippo e exploração como Pokémon. Não, comparar Pokémon é sacanagem, mas o que ele falou é realmente. O povo, eles jogam muito no safe. Eles vão jogar muito no safe porque eles sabem que é basicamente a mesma regra que o povo usa em... Mano, Roblox é um estudo de caso de todos os jogos de indústria grande. Você vai ver a mesma coisa. Por exemplo, em Roblox, o que tá tendo agora de fama? Battlegrounds. Faz um bocado de jogo de Battlegrounds. Na indústria agora famosa, Live Service. Bota jogo que tem pack de atualizações, atualizações por coisa, temporadas, Cambá 4. Bota um bocado de jogo de Live Service e vai... O primeiro sempre vai ser um sucesso e os outros nunca vão dar um bom. É sempre isso. É a mesma lógica de jogo assim grande. E a mesma coisa vai pra anime. Tipo, o que é que dá certo? Nossa, Storm 3 vendeu pra caramba. Vendeu um caminhão de dinheiro. Vamos fazer um bocado de jogo igual ao Storm. Por quê? Porque não dá pra fazer igual ao Dragon Ball. Porque Dragon Ball o povo voa e quebra, destrói tudo. One Piece não tenha ganhado um jogo decente. O melhor que tem pra mobile ainda. Mano, o pior que... Pior, eu tô falando de Bounty Rush, né? Eu também gosto de Bounty Rush. Porque o One Piece, velho, ele teria que fugir completamente da fórmula, mano. Porque o One Piece, ele teria que... Eu vejo muito One Piece pegando um sistema de pirataria, literalmente. De você ter um barco, você tendo gerenciando. Tipo, aquele jogo de pirata, só que escalado a extremo de maluquice do Oda. Sistema de RPG como o próprio Fullmetal ou Persona. A falta de inovação é o real problema dos jogos de anime. E uma hora ou outra isso vai acontecer com Dragon Ball também. Estamos desde 2005, o primeiro Tenkaichi lançado, com a percepção de luta dos jogos de anime. Principalmente pensando em Dragon Ball, focado na franquia Tenkaichi ou Budokai. Tivemos o Fighter Z, que é um puta jogo e que inova em praticamente tudo. Mas no fim é só mais um jogo 2D de luta focado totalmente no modo online. Porque, sejamos sinceros, o modo história do Fighter Z só existe para pegarmos Android 21 como personagem jogável. Talvez se essas empresas ouvissem mais os fãs e tentassem arriscar mais alguma coisa nova, tenho certeza que a gente poderia ter talvez franquias gigantes com jogos incríveis. Attack on Titan é um exemplo. Ele falou isso, eu acho que, mano, ele comentou isso, eu acho que casa direitinho com o que a gente tá vendo agora de Sparking Zero. Certo, a mecânica não vai mudar, mas o modo história, pelo que eu tô vendo de Sparking Zero, tá sendo cinema, velho. Tá tendo um modo história. Eu não vi o jogo, obviamente, né? Eu não peguei o jogo pra jogar. Mas eu tô vendo que, tipo, tá tendo uma linha narrativa tão foda, velho. Caraca, você tem um modo história onde o Vegeta se transforma em Super Saiyajin, velho. Isso é algo que a gente imaginava em filme de... Tipo, é literalmente o que o povo fazia em YouTube, tá ligado? Sem falar também que no Sparking Zero agora tem um modo que você pode fazer sua própria história. Você pode fazer essa história. Isso é, tipo, o ápice do ápice de você pode moldar o jogo. E como o povo que tá desenvolvendo o Sparking Zero pensou, pô, a gente não pode mexer muito na gameplay, porque o povo vai querer ver a gameplay base. Vamos fazer o quê? Existe mexer na história. Porque a minha história de Dragon Ball já não era muito boa. De Tenkaichi 3, Tenkaichi 2, Tenkaichi 1. Vamos mexer na história? Gênio, promove esse cara. Eu acho que foi um ótimo acerto. Se for isso, obviamente. Porque, parando pra pensar, o segundo jogo lançado é simplesmente tão bom que chega a ser o top 3 melhores jogos do mundo nesse nicho de animes. A palavra rushado com certeza é que mais descreve esse gênero. Lucrar no hype de uma franquia, mesmo entregando um jogo totalmente cru de recursos e uma história, bom, feita às pressas, com certeza só literalmente faz com que vale muito mais a pena você esperar uma review desse jogo pra, bom, ver se realmente vale a pena comprar. E eu acho que muito se deve provavelmente os jogos estarem absurdamente muito caros. Tanto... Ei, mano, eu olhei esse preço, eu vou comprar Dragon Ball Sparking Zero, eu vou jogar, não me segure não importa o preço que é, R$282. Vamos esperar pro próximo ano. Já vi uns 4 jogos de Roblox que conseguem passar bem a atmosfera de One Piece. Pois é, N, na minha cabeça tem o Blox Fruit, tinha outro que eu jogava antes do Blox Fruit, que eu tinha até o Kaido, eu era o Kaido, não lembro mais não. Falta esses jogos, eu concordo, o N. Jogos brutos quanto DLC. Você literalmente tem que pagar mais do que o valor do jogo em si. Dando o exemplo do Naruto Shinobi Striker, que tem literalmente mais DLCs do que qualquer outro jogo de anime, só pra você, bom, vestir roupinha ou ter... Ele falou isso, eu lembrei de Xenoverse. Xenoverse tá em 2016.
Até hoje, literalmente até mês passado, lançaram uma DLC nova de Xenoverse. Algumas missõezinhas a mais e não mudam praticamente nada na experiência do jogo. Então, naturalmente, tudo isso muito monótono. Você tem que gastar dinheiro pra poder se divertir com algo que, bom, já tá ali sendo muito caro pra você poder se divertir, sabe? Não bate, é. Eu acho que é por isso que eu gosto de Roblox, velho. Primeiro eu jogo de porra o teste, que ele vê nas outras. Faz sentido. E não só literalmente com Naruto, mas a gente também tem o Dragon Ball Xenoverse 2, que adiciona muito mais coisa, só que anúncio. Pelo menos tem algum conteúdo adicional, que o modo história realmente muda, tem cutscenes novas, alguns personagens, mas eu não vou ser... Justamente o que eu comentei agora há pouco, do Sparking Zero tá inovando no modo história. Caraca, velho, que massa, mano. O advogado... Pô, sério, o meu hype de Sparking Zero tava assim, quando lançaram, quando anunciaram. Foi lá pro chão, quando falaram que não ia ter co-op, não ia tirar personagem, talvez não tivesse GT. Voltou lá pra cima quando disseram... Ficou aqui no meizinho, na verdade, quando disseram que ia ter co-op mais local, não ia ter, ou ia ter naquela salinha que eu achei fuleiragem. E agora tá lá no tato de novo, velho. Minha nossa senhora, mano. Do diabo aqui não, porque realmente tem muita coisa inútil nas DLCs do Xenoverse. Mas que assim, sendo muito sincero, é um gasto absurdo pra você adicionar coisas que poderiam ser só uma atualização no jogo em si. O próprio Sparking Zero em si, que já tá chegando, as 3 versões disponíveis. Que já tá vindo com DLC. Ai, que tristeza. Tem que no caso a versão normal, Deluxe e a Ultimate, ainda é muito... R$444 a versão mais cara de Dragon Ball. Tu tá maluco? Mano! É literalmente absurdo que você vai pagar pra poder jogar isso daqui. Porque tá tão grande que há 2 dias Sparking Zero superou Black Ops 6. É porque é Dragon Ball, né, mano? Tem como não, velho. Se você é pobre, mano... R$444. Eu queria trazer gameplay pra vocês, mano, mas... Se inscrevam no canal, já deixaram o like? Ajudem o professor de vocês se inscrevendo no canal e deixando o like. E tirando os periféricos que você vai ter que colocar no seu computador ou o console que você vai ter que jogar aqui, das duas formas vai sair muito caro. Você pagar R$400, R$300 em um jogo, literalmente... É verdade, ele falou uma coisa, não é só R$400 não, velho. Por exemplo, você vai comprar um console, um PlayStation 5, preço. Tá de R$3.800, viu? Não é só o jogo não, tem que comprar também um console. O bom é que a Amazon já tá passando 7 vezes sem juros, 10 vezes sem juros, 9 vezes sem juros. Ah, eu não vou jogar por PC. PC também é um PC de uns R$5.000. Um PC mais baixo que isso aí não vai não, viu? Faz o L, inflação é foda. Faz a vaquinha aí, faz um vaquinha, pô. Negócio vale um rim, deve ter diamante. Atrapalha demais pra você literalmente receber um jogo que realmente não vale esse preço, entende? E um dos pontos a se salientar também é que praticamente é muito... É verdade, eu acho que eu tô animado pra caramba com Sparking Zero, mas eu não acho, tipo, pra mim não tem uma versão não, mano, que ele vale a 400 conto não. Necessário tempo de criação para um jogo e literalmente o hype que ele vai ter, bom, dentro da franquia dele e por fora dela também. Dragon Ball literalmente ficou anos e anos e ainda continua tendo muito hype por parte dos fãs, tanto por pegar público infantil, juvenil e adulto, porque pelo amor de Deus, até meu pai gosta de Dragon Ball, então assim, literalmente Dragon Ball cativa gente muito mais fácil do que outros animes. Naruto é um ponto, até que eu comentei na última live de Minecraft, que ele é um jogo atemporal. Basicamente, tipo, o seu pai vai recomendar pro seu filho e por aí vai. Então, tipo, não é como... Ele vai perder público ao mesmo tempo que ele tá ganhando público. Tipo, um pai não vou poder mais assistir Dragon Ball, jogar mais Dragon Ball. Por quê? Porque eu tenho um filho agora. Mas ao mesmo tempo, o filho dele que vai jogar Dragon Ball. Até certo ponto. O problema é o país não... Não, pois é. O negócio, gente, não é nem o preço... Sendo sincero, vamos ser agora honesto com a coisa. O preço tá caro? O preço não tá caro. É a inflação que tá acabando com nós. Vamos ser sinceros. Tipo, o ruim do... Por exemplo, ele tá custando $69. Supondo que a gente agora viva nos Estados Unidos. R$69 por esse jogo do Sparking Zero. Tá no preço, vai. Tá no preço. Querendo ou não, pra produção. O ruim é a inflação aqui mesmo do Brasil. Que, tipo, transforma 69 conto em 400 conto, praticamente. Obviamente eu tô considerando Deluxe. Sei que não é esse preço, mas vocês entenderam. Também é um bom exemplo disso.
O problema mesmo é toda a inovação que eles fazem nos jogos que não funciona muito bem. Então por isso que praticamente o Storm virou essa fórmula fácil de se fazer anime. E como eu já citei, o hype também ajuda bastante. Os jogos de Attack on Titan, por exemplo, pegaram naquele hype onde todo mundo tava assistindo o anime, inclusive eu, que eu só joguei os jogos por causa do hype da época do anime. Isso simplesmente ajudou muito a literalmente o jogo alavancar, no caso eu tô falando do primeiro jogo, e eles viram todos os erros que tiveram no primeiro jogo e consertaram tudo no segundo, sendo um dos melhores jogos de anime literalmente já feitos. Isso também vale muito para Super Campeões, Bleach, por mais que os jogos de Bleach não sejam muito bons. O próprio Naruto, jogos de Jojo, que por enquanto... Pior, no coisa do Naruto, os jogos de Naruto não são ruins. O Naruto, pronto, o Naruto é um exemplo daquela... Lembra que a gente falou dos Battlegrounds? O jogo do Saitama era bom e todos que vieram depois é só a cópia, basicamente? Tirando alguns, exceção. É basicamente a mesma regra. O jogo do Naruto é bom porque ele é o primeiro da leva. Aí depois que os jogos, tipo, que vieram copiando ele, vem com o problema de ser ruim. Pelo que parece, eles não foram lançados durante o anime, sim antes, mas depois que o anime lançou, os jogos pegaram muito hype e continuaram lançando mais jogos. E agora com os jogos de Demon Slayer e, bom, novamente Naruto com a volta do Storm Connector. Mas vale lembrar que nem todo jogo com a Fórmula Storm necessariamente vai ser ruim. Por exemplo, a franquia Batman Arkham, que é sempre a melhor trilogia e franquia de jogos bom já existentes no mundo inteiro, segue a mesma fórmula desde a acusação do primeiro polêmica. Batman Arkham. Nenhum deles são realmente ruins. Obviamente, alguns outros são bons à média, por exemplo, o Arkham Asylum, e dentre todos os jogos é o piorzinho, pelo menos na minha opinião. Eu acho que do público também, mas enfim, não deixa de ser um jogo muito bom. E nem por isso os outros jogos, não. Ele bugou também, mas do enfim, Batman? Não deixa de ser um jogo muito bom. E nem por isso não bugou? Jogos com a mesma fórmula, o caso citado aqui no vídeo, a Fórmula Storm, vão ser necessariamente ruins. Como eu disse, até mesmo o jogo do Demon Slayer, ele não necessariamente é ruim, só que por ser da Fórmula Storm, isso já ser muito manjado, pelo menos pro público assim atual, vai ser um jogo muito mediano que simplesmente não inova nada. É a realmente, mesma batalha. Mesmo a animação de Demon Slayer achando muito bonita, tipo, essa coisa da água eu acho muito bonita, ele ainda faz a prática Storm e fica tipo... Ele perde o brilho dele por conta disso, entendeu? Não sei se eu expliquei direito essa parte. É o mesmo estilo de comando, até mesmo o suporte, clicando no botãozinho de trás do controle vai aparecer na tela, tá ligado? Mas enfim, é simplesmente a mesma coisa. Mas e aí, você concorda ou discorda de alguma coisa desse vídeo? Comenta aí que quem sabe eu não faço uma parte 2 comentando mais sobre isso. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu te garanto que esse canal é de qualidade, pode confiar. Mas bom, aqui na descrição vai estar o link do server do Discord, e aqui na tela vai estar passando alguns desenhos que vocês fizeram. Muito bom o vídeo, o Raider. Você que tá chegando aqui pelo corte, se inscreve aqui no canal, tá bom? A gente tem live toda segunda e terça-feira. E os cortes estão saindo no sábado. Fique à vontade para poder se inscrever, meu patrão.